Está no ar mais um Mate Conversa, o podcast que descomplica ou não o material de construção. E esse episódio tem patrocínio da Delane EPI. A Delane é especialista em equipamento de proteção desde 1986. Eles produzem calçado de segurança com couro legítimo. Todos os seus calçados têm solado de borracha, o que traz mais resistência, durabilidade e aderência no dia a dia. Os calçados contam ainda com um sistema antiderrapante, amortecimento de impacto e uma linha vulcanizada e impermeabilizada, com uma vedação total e longa durabilidade. Ideal para quem trabalha em ambientes úmidos e pesados. Você, meu amigo lojista de material de construção, que quer levar a Delane para sua loja, tem o QR Code aí na tela, aponte o seu celular para o QR Code e chame o Mauricião lá na página do Instagram da Delane. E para você, profissional da construção civil que quer uma bota, um equipamento de segurança de qualidade, durabilidade, vai de Delane EPI, né, Fábio? É isso aí. E além da Delane, estamos também hoje no episódio do Mate Conversa com o patrocínio da Elitec, os nossos mais novos parceiros, Júnior. É isso aí, Elitec. Então, toda a nossa linha de disjuntor, DR, DPS, além de contator, disjuntor motor, relé térmico, todos os componentes elétricos é com a Elitec. 5 anos de garantia, altíssima qualidade e o melhor custo-benefício para a tua instalação. Aí sim. Obrigado, Elitec, obrigado, Delane. E hoje o convidado é especial, um amigo, e é amigo de verdade, Olha, parceirão de longa data, desde que eu estou na São Bento, o convidado de hoje já visita São Bento. Então olha. eu Pelo menos tive 20 anos. Pelo menos 20 anos. É isso aí. Hoje, nosso convidado é Milton. Milton tem 39 anos de mercado, mais velho que eu. Pô, Milton, você começou antes de eu nascer, cara. Aí, ó. Obrigado, irmão. Juninho, eu que agradeço, viu? Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você, com o Fábio. Boa. E parabenizar você por mais esse projeto, né? Aí, pô. Você não perde tempo, não, viu? Tá aqui para ajudar e descomplicar o material de construção, né, Fábio? É isso aí. isso aí. É isso aí, Milton. Obrigado pela presença aí. Um prazer conhecê-lo. 5 minutinhos conversando com o Milton aqui antes do episódio começar, cara, já deu pra ver que papo não vai faltar pra esse episódio, hein? Resenha pura, né? Não, coisa maravilhosa, pô. É um poço de histórias isso aí, hein, meu? O que tá faltando aqui, o que é, Milton? Não, não está faltando nada. Não está faltando nada, Júnior. É melhor deixar quieto, Não, né? é melhor deixar assim. É melhor tá bom? ficar na aguinha, na A aguinha. água tá muito Aí, bom. ó, senão vai todo mundo preso hoje. Eu dou os parabéns para você, realmente tá muito bom. Tá excelente. Tô gostando. Acho que vai ser um papo mais legal, viu? Boa, boa, Que boa. todos vão poder acompanhar. É, pra todas as idades, Para né? todas as idades. Vai ser muito bom, eu tenho certeza. Milton, me conta pro povo aí, 39 anos de Matcom, de material de construção. Como você começou, cara? O Júnior, assim, a história é mais ou menos. Ela tem um lado interessante, que é o seguinte: eu comecei a trabalhar muito cedo, porque nos anos 70 era assim. O cara com 14 anos Já tinha que ir trabalhar. pegava a carteira mesmo, profissional, ia lá, tirava a carteira profissional e começava a trabalhar. E foi assim comigo. Eu, com 14 para 15 anos, eu tirei minha carteirinha profissional e fui trabalhar. E como se começa? Como se começava naquela época? De office boy. Sim. Então, era aquele negócio de percorrer a cidade, levando documentos. Nesse período, eu trabalhei numa empresa que estava começando esse negócio de plano de saúde, né? E eu trabalhei numa empresa dessa. E após sair dessa empresa, eu fui para um banco. E era um banco muito bom. Era um banco canadense, né? Filiado ao Bank of America, na época. Então, era uma estrutura maravilhosa. O banco chamava The Royal Bank of Canada. E nessa época, eu comecei a trabalhar lá e fui crescendo. Eu entrei como... Lá não se chamava office boy, chamava contínuo, né? Eu entrei como contínuo e depois eu fui escalando um pouquinho para a parte administrativa até que eu cheguei na área de câmbio.
E eu fiquei na área de câmbio e nesse período eu estava na faculdade. E eu acabei, estudando 4 anos de economia e trabalhando no banco, né? Inclusive o banco me ajudava a custear o estudo, né? E aí a gente foi trabalhando, mas assim, Júnior, eu não me sentia bem, Não estava no seu lugar. não estava no meu lugar, eu não gostava. E apesar de, assim, eu sempre fui um cara muito correto no meu trabalho, então eu chegava no horário, trabalhava direitinho, aquelas coisas todas que você conhece. Mas aquilo me incomodava. Eu falei, puxa vida, cara, não é isso que eu quero da minha vida, né? E aí eu fui. Foi indo aí, eu já tinha colocado na minha cabeça, eu vou me formar, mas eu não vou continuar aqui no banco, não. Engraçado, né? Eu vou fazer alguma outra coisa na vida, né? E assim, como eu tinha essa questão do futebol, que eu também jogava, sempre gostei de futebol, jogava em todo lugar e tinha boas equipes que eu participava, chegou um certo momento desse período que eu estava nessa dúvida toda do que eu queria fazer da minha vida, porque eu também não tinha pensado em vendas, né? Mas eu não queria ser bancário, eu não queria. E apesar de, só para você E é ter engraçado, porque nessa época, ser bancário tinha um status. tinha um status. Era o sonho Era um de todo status. pai. Era o sonho de todo pai que o filho fosse bancário. Exatamente. E uma coisa importante, por exemplo, o Banco do Brasil e o Banco Central do Brasil, o Bacen, sempre foram os grandes, assim, todo mundo falava, pô, eu queria que meu filho trabalhasse no Banco do Brasil. E esse banco canadense, ele era, assim, em termos salariais, equiparado. A gente ganhava muito bem lá. E sua mãe Pro salário. Então, exatamente. Aí eu, com esse negócio de querer sair, eu não comentei nada, nunca comentei nada com ninguém. O que eu fiz? Eu peguei, esperei e me formei. Terminei a faculdade de economia e, logo em seguida, eu fui e pedi minha conta no banco. Caraca, coragem. Hein? Assim que eu me formei, eu cheguei no meu gerente, falei para ele, ó, cara, eu preciso sair. Pedi até que ele me mandasse embora. Ele falou, pô, mas não posso. Você não, sempre, muito pelo contrário, cara. Você se formou agora em economia, eu trabalhava no melhor departamento do banco, que era o departamento de câmbio, né? E ele até falou para mim, pô, se você fizer agora 2 anos de comércio exterior, porque naquele tempo, eu peguei, na verdade, eu peguei 5 anos já de faculdade, e ele falou, se você fizer mais 2 de comércio exterior, você vai se formar também em comércio exterior. E era uma tremenda oportunidade do banco, mas eu expliquei para ele que eu não gostava. Eu falei, vou sair. E eu saí por quê? Eu pedi essa conta por quê? Porque eu tinha conversado, eu jogava num time que era de uma empresa de esquadrias de madeira. Caraca. E o cara era um fanático por futebol. Ele gostava muito de futebol e ele gostava de montar time. E era um cara assim que disponibilizava dinheiro à vontade para o time. Pro futebol. Para o futebol. Dava condição para você, chuteira, dava tudo. Era assim. Então você foi contratado. Não, e aí o que aconteceu? Tinha um cara que jogava lá, que ele era vendedor da empresa. E ele chegava para mim e falava assim, pô, Jara, por que você não vem vender aqui? E ele falava para mim, você vê, rapaz, ele falava para mim assim, ele estava muito bem, né? Era um vendedor dos bons, para a época ele era um espetáculo. Sim. Hoje eu acho que ele não daria muito certo, porque, ou poderia se ele mudasse. Os tempos são outros, né? Os tempos são outros e ele era muito atrevido, mas vendia muito. E aí o que aconteceu? Ele disse para mim, Milton, por que você insistiu algumas vezes? Eu quando eu pedi a conta, eu falei para ele, pô, eu vou. Aí eu fui lá e falei com o dono da empresa. Você já tinha relacionamento com o dono? Já tinha relacionamento, porque eu jogava no time e ele era assim, ele era um cara que ele formava o time, mas ele queria ter um time muito bom. Então ele pegava um cara de cada lugar, tinha cara ex-profissional que jogava, na época também no time, então ele era um cara assim e ele sempre gostou de mim, né? Nunca tive problema nenhum com o cara, então. E aí eu falei com ele pegou e falou, pô, Milton, vou te arrumar assim. Aí foi aquele negócio, fui lá e pedi a conta e uma parte interessante disso foi quando eu cheguei para minha mãe e eu falei para ela, mãe, eu pedi a conta lá no banco, saí do banco, né? Porque eu não avisei, já tinha saído. Já tinha saído.
para não ter Tinha que problema. fazer. E tinha que fazer. Ela falou, como assim, filho? Eu falei, eu pedi a conta. Nossa, mas esse banco tão bom. Nossa, todo mundo fala maravilhas, todo mundo quer entrar lá para trabalhar. Aí eu disse para ela, não, mas eu já arrumei um outro emprego. Do quê? Que disse aí. Ela falou assim, que bom. Aí, então você vai ganhar mais do que você ganhava lá? Eu falei, não sei. Ela falou, como não sei? Depende. Eu falei, porque eu não sei. Eu não tenho um salário fixo. Ela, como assim? Aí ela já ficou brava, falou, o que é isso? Como não tem salário? Eu falei, não, se eu vender, eu ganho. Se eu não vender, eu não ganho. Mas como assim? Você já tem o quê? Eu falei, não tenho nada, vou começar agora. E aí foi desse jeito, sabe? Foi um susto para minha mãe. E a gente começou. Eu comecei devagarzinho, Que trabalhando. engraçado, do nada, literalmente nada. Do nada. Aí eu comecei, lá foi uma escola para mim. Porque esse cara, ele era um cara que tinha, assim, eles tinham muito... Era a maior empresa que tinha, das maiores que tinha de esquadrias de São Paulo, né? E eles tinham muita fazenda no Pará, essas coisas todas. E o que aconteceu? Ele, assim, era um cara muito duro com os representantes. Porque naquele tempo, Júnior, é até interessante isso, porque, o dinheiro não valia nada, né, de um dia para o outro. Sim. A Muita inflação inflação, comia o dinheiro, a inflação comia. Então, os juros eram assim, de 3% ao dia. Caraca. Era desse jeito que se trabalhava. Então, ele era muito duro com as cobranças. Certo, mas também se não fosse, né? Exatamente. Então, Perdido. você não podia... E outra coisa, naquele tempo, assim, pouca gente comprava com nota. Era muito pouco mesmo. Né? Muita gente comprava, né? E aí o que acontece? Nesse período, eu aprendi muito com ele, porque ele era rigoroso com isso. E aí eu já entrei num lugar, cara, que, você tinha que ser certinho. Não dava para ser mais ou menos. Isso aí é extremamente importante, né? Extremamente importante. Eu agradeci muito ele. Porque ele meio naquele jeitão duro, meio doido dele, você tinha que cumprir suas tarefas. Tanto de venda, quanto de recebimento, né? Porque a gente ia na loja do cara receber o cheque, tinha que deixar lá, porque era assim, cara, praticamente à vista, prazo 7 dias, aquelas coisas. Uma loucura total, uma diferença de hoje assim, absurda. Ali tinha que ser vendedor, né? Tinha que ser vendedor porque você não tinha um monte de ferramentas que você tem hoje, não tinha nada, né? Era pegar e eu, acabei me adaptando e senti que eu gostava daquilo. Falei, rapaz, isso aqui é bom. Eu gostei do... Um outro cenário. No banco você convivia com pouquíssimas pessoas. Exatamente, Júnior. Então, eu sempre gostei muito de me relacionar com pessoas, assim. E aí eu comecei a ver essa oportunidade de visitar um, visitar outro. Mas é só uma pergunta, Milton. Quando você começou na Solar, né? Zero carteira, não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Você Não tinha batendo ninguém. mesmo de porta em porta. Não tinha ninguém. O único cliente que ele me deu, que eu poderia até falar hoje, que até hoje é cliente da gente, tudo, foi o Sugiura. Caralho, o Sugiura já tinha, né? Já tinha. O Sugiura foi o único cliente que ele me deu. Que era cliente que falou, você pode ir nesse aqui, que esse aqui já compra da gente. Aí eu vendi até pro professor Luiz, né? O Alexandre nem era criança, tudo. E a gente, assim, um dado curioso, né? Até hoje eu vendo esquadrias pro seu Luiz, pro Alexandre, pro Sugiura. Com outra empresa. Com outra empresa, a Rodan. Até hoje a gente segue lá. Então você tem 38 anos vendendo Sugiura, porta de... Sim, e ele nunca teve outro fornecedor. Cara, que legal, que legal. É uma relação muito... Não, e graças a Deus, né, Júnior, as minhas relações assim, com clientes, elas são, assim, bem extensas mesmo, são clientes, assim, a gente acabou formando uma base de clientes que acabaram se tornando, assim, amigos, né? Sim. Na verdade, é isso. E esse, para mim, é um dos seu maior diferencial para a maioria dos representantes que tem, assim. Esse relacionamento, o nosso relacionamento, vocês, pelo menos comigo, é diferente. É uma relação diferente, é diferente. De amizade. Cortando um pouco essa questão da história, né? Assim, estar aqui hoje é um prazer por conta disso, pela amizade que nós temos. Não é a questão profissional aqui, né? É uma questão, assim, realmente
familiar, né? Porque seu pai, sua mãe, sua irmã, família mesmo, né? Não é uma família São Bento. Então, por exemplo, eu tenho o maior prazer aí na tua loja. Como eu tenho, assim, dos outros, que eu acabei formando esse ciclo de clientes e amigos, né? Sim. Então, é uma coisa assim que eu recomendo para qualquer representante. Você não vai perder nada com isso. Ser honesto, ser correto com o teu cliente vai trazer essa confiança que vocês têm na gente, que eu tenho em vocês. Eu acho que isso não tem preço, cara. Em termos de trabalho, para mim não tem preço. Pode falar tecnicamente disso, falar tecnicamente daquilo, pode ser um avião vendendo. O representante, eu tenho a humildade de dizer que tem representante aí que conhece muito mais produto do que eu, entende muito mais do que eu, e talvez para ele vender para alguns clientes ele vai ter muita dificuldade. Isso é verdade. Entendeu? Por quê? Por conta disso. Então eu valorizo demais essa questão do relacionamento, né? Então segui sempre nessa linha e eu nunca me arrependi, Júnior. Acho que é uma das coisas assim que, se eu, por exemplo, for dar um conselho para alguém, é isso, seja correto. Se você errou, errou. Se deu certo, deu certo. Se não deu, seja humilde, reconheça. Não vá brigar com o cliente, alguma coisa que você... Ou então, mesmo que você esteja certo, conserte uma situação, siga em Sem frente. dúvida, é isso aí. E se você acreditar na pessoa, vá em frente. E outra coisa que eu digo, se você não acreditar, não confiar, também saia fora. Eu tenho filho ali que não vai dar certo. Porque a relação é uma questão assim, mesmo ela sendo comercial, a importância de ser uma relação assim de honestidade e de confiança é muito importante. E uma coisa legal de tudo que você falou, Milton, é que a maioria dos vendedores novos, eles querem só vender. Eles podem ter a pasta que for, eles podem ter uma pasta muito boa na mão, mas eles vão para querer vender para o comprador, para o dono da loja. É óbvio, o seu intuito também é vender. Sim, Mas existe um laço, um relacionamento que vem antes, né? A venda vira consequência, A Júnior. venda é uma consequência. A venda é uma A consequência. venda vira uma ô, consequência. Fábio, eu tenho sempre uma coisa que eu já dizia lá atrás, há muito tempo eu nem digo isso, mas que eu sempre pensei lá atrás. O representante, o cara que lida com pessoas, pode ser representante comercial, pode ser um atendente de hospital, eu acho assim, cara, se você não gosta de gente, você pode mudar de profissão. Sem dúvida. Porque você não, eu diria assim, não que você está fadado ao insucesso, mas você está fadado a ser infeliz. Sim. A não ter alegria, porque, pô, você chega numa loja, pô, eu não gosto daquele cara, pô, eu não gosto daquele cara, não gosto... Que isso? Como é que você faz isso? Como é que você faz um trabalho dessa forma? E aí, certeza. só pegando o gancho do começo da história, uma vez que você trabalhava no banco, numa sala, fechado, com Burocrático. meia dúzia de pessoas, e você vai para um mundo onde você vê pessoas diferentes todo dia, visita 4, 5 lojas no dia, e aí no dia seguinte é mais outras 4, 5 lojas diferentes. Cara, muda completamente a percepção, né? Muda completamente. Aliás, assim, eu consigo lembrar claramente o primeiro cliente que eu fui visitar, porque você é jovem, saiu de um banco, você não conhece nada. E era um cliente, por exemplo, essa empresa, ela ficava ali perto do Itaim. Então eu fui lá, peguei todo o material de trabalho, não entendia nada, né, lógico. Conhecia um pouco lá, tá, mas... E aí ele falou, ó, tem um cliente em Ferraz lá que pediu uma visita. Vai lá. Ferraz e Vasconcelos. Aí eu cheguei lá e fui lá. Rapaz, dali do Itaim até Ferraz foi uma adrenalina, né? Sabe, pô, você fala, cara, Primeiro, o que é que eu vou fazer? Então eu nunca esqueci a primeira visita. Essa loja não existe mais, mas eu nunca esqueci, porque foi uma adrenalina total. Desde a hora que eu peguei o carro, que eu saí com o catálogo, com os negócios para chegar, um mundo completamente novo para você, né? Então, você realmente sente aquele momento de insegurança, porque tudo que é novidade causa uma insegurança, né? com certeza. Mesmo tendo a idade que eu estou hoje, não importa. Tudo que é novidade, você fala, ó, que nem isso aqui é uma novidade para mim. Aí, ó. É uma novidade. Estou aqui conversando com vocês, eu estou à vontade porque vocês me deixaram à vontade.
Aí, se fosse uma outra situação, provavelmente Meio tenso. eu estaria gaguejando, eu estaria numa... Mas, assim, a gente percebe que está entre amigos. Você eu conheci agora, mas o Júnior é uma vinda. Então, quer dizer, é um mundo completamente diferente. E o mundo das vendas, ele é fascinante, cara. Eu, por exemplo, nunca perdi a vontade de vender. E isso eu falo, já falei para o Júnior, eu brinco com alguns clientes, falo, meu, eu vou até onde der, cara. Por quê? Porque eu gosto disso aqui. Eu não me vejo hoje parando. Não me vejo, sabe? Tipo assim, você fala, pô, daqui 5 anos ou daqui 10 anos, não tenho, não faço projeção nenhuma, porque eu gosto muito disso, eu gosto muito do que eu faço. Estar aqui, por exemplo, com vocês falando sobre materiais de construção, pô, é uma coisa que me agrada, que eu adoro. E eu sou um cara assim, o Júnior, ele me ensina muito, porque apesar de eu estar tanto tempo na rua, muita coisa ele passa para mim. Ô, Milton, você precisa ver isso aqui, sabe? Principalmente as coisas mais modernas, né? É onde eu ia chegar. As coisas mais modernas, é assim... pode falar. É uma troca, na verdade. Mas, ô Júnior, o ponto, até, Milton, porque eu também, no meu dia a dia na rua, a gente se depara, a maioria dos donos de loja, já na casa dos 50, 60, que já tem uma experiência diferente, uma bagagem diferente e uma visão de negócio diferente. Quando a gente vai para São Bento, que a gente trata direto com o Júnior, é uma visão muito mais moderna do que a desses outros caras. Que talvez fosse a visão do seu César. De uma visão já de quem tem muito mais experiência, mais idade e tudo mais. Só que o Júnior, ele tem uma visão diferente. E agrega, né? Soma com a visão dos outros caras mais antigos. Sim, sem dúvida. Porque, na verdade, assim, apesar de tanto tempo na rua, eu diria assim, a gente tem que estar aberto para tudo. Sem dúvida. Eu diria assim, a felicidade da gente envelhecer, eu acho que é essa. É você acompanhar tudo o que está acontecendo, acompanhar o tempo. Não eu dizer assim, olha, no meu tempo era assim, tem que ser desse jeito, eu sempre fiz assim, sempre deu certo. Não, cara, as coisas mudaram. Sem E dúvida. principalmente o nosso setor hoje, ele sofre uma mudança constante. Porque eu acho que o material, assim, a gente acompanhando o Matcom, a gente percebe que é o seguinte, ele demorou para entrar nessa era de digitalização. Muito. Ele demorou e ele foi assim, a gente olhava outros setores aí, você chegava, você ia comprar um negócio, estava tudo ali e tal, e o Matcom devagar, né? Foi travado. Mas hoje a mudança é gigante. Então eu acho assim, qualquer representante que tenha, não importa a idade, mas se ele se comportar como, não, para que eu vou fazer isso aí? Isso aí é bobagem. Isso aí, que é isso? Esse negócio de novidade. O cara está perdido. Por quê? Porque ele não vai acompanhar essa evolução, ele vai acabar ficando para trás. Porque não tem jeito, isso serve para mim, serve para vocês, os legistas, né? Serve para todo mundo. Então a gente, na verdade, assim, tanto para a vida em geral, porque é gostoso, né? Você tá batendo um papo com jovens igual a vocês. De igual para igual. E aqui, um pouco antes, aqui na resenha, a gente estava conversando falando de coisas assim legais, como se não houvesse diferença de idade, entendeu? Sim. E para mim, como representante, meu escritório tem 7 anos, né? Então, eu tô engatinhando perto da tua caminhada aí de mais de quase 40 anos, né? Então, cara, poder beber desse ensinamento de quem já passou por muita coisa, por diversas situações do mercado, é crise, é inflação, cruzeiro, real e não sei o quê, o mais recente que é a pandemia. Pô, você chega na situação que a gente está vivendo hoje, da guerra, da falta de matéria-prima, de insumo, preço do petróleo, você chega muito mais cascudo, muito mais calejado, porque você já viveu coisa muito pior lá para trás, né, bicho? Não há dúvida. Tanto é que assim, o Júnior me conhece bem aí, eu raramente chego num lugar reclamando de alguma coisa. Nem deve. Raramente. Por quê? Tá ruim. E a gente escuta muito uma frase que eu sempre escutei na minha vida, na sequência, e a gente vai aprendendo e você vai vendo que
olha, vamos com calma com essa expressão. E que é assim, nunca foi tão ruim. Olha, esse foi o pior mês que eu já vi na minha vida. Nós nunca tivemos nada parecido. E eu costumo falar assim, cara, eu acho que o cara esqueceu, porque nós já tivemos cada período, Já, pô, mas nós já tivemos cada período que não foi fácil para ninguém. Então eu vejo de uma forma assim, que fica aquele discurso já assim mecânico, né? Pô, tá ruim. E, cara, e todo mundo sente as dificuldades, né? Eu hoje, assim, a gente falando de hoje, assim, eu nunca vi tantos clientes meus preocupados. Mas eu não digo que o cara só está preocupado com o momento econômico. Agora, né, infelizmente, nós temos mais uma guerra e essa economicamente vai fazer sangrar, vai judiar. Ou se vai, Né? já A está gente A fazendo. gente já percebe isso. É, Mas, assim, a gente olha os clientes da gente assim preocupados, mas assim em achar estratégias, assim, em achar soluções para as dificuldades que a gente está hoje. Não é que o cara está preocupado falando assim, esse é o pior momento da história, não é nada disso. É que é o seguinte, a gente chegou num momento que ele é crucial, o cara precisa Recalcular a rota. ele precisa recalcular a rota. É. A palavra é essa. Porque eu tenho visto isso aí, sabe? Gente se mexendo, porque sabe que se ficar parado, vai ficar para trás. Pra trás. Aí vai ser o pior momento da história. Se o cara ficar parado, é. com certeza. Mas hoje eu vejo que os clientes eles estão tendo que ser muito mais assertivos, assim, porque também a gente não tá tendo muita margem para erro. Cara, você tem que ser estratégico e assertivo ali, porque o mercado não tá para muita tentativa e erro também, sabe? É porque a gente voltando lá atrás, as diferenças que a gente pode colocar assim nos dias de hoje, é que assim, cara, antigamente eu diria para você, podia se errar. Tanto é que se errava. Erraram pra cacete. Porque eu vou dar um exemplo para vocês de como a gente trabalhava, né? Eu peguei esquadrilha de madeira e depois fui pegando outros produtos. E assim, a gente acaba pegando uma coisa aqui, pegando uma coisa, porque você está no começo e Normal, assim vai. sim, todo Então mundo. teve tempo lá que eu tinha 7, 8 representadas trabalhando assim direto. E eu lembro que, assim, o dia que eu saía com um objetivo, porque as visitas eram semanais. As visitas não eram que nem hoje, completamente diferente. Então eu fazia aquele. E eram visitas, amigo, que era voando. Pensa numa visita voando. Eu vou te dar um exemplo, porque eu marcava quantas visitas eu fazia ao dia. Eu, por exemplo, meu recorde foram 22 visitas. Ah, para, pô. 22 Mas você visitas. tem que pegar 10 na mesma avenida. Era quase da porta, né? Você falava. Porque eu lembro nesse período. Eu Passava, tomava um café. tem um período engraçado. Não, que tomava café. Tinha cara que eu chegava assim, eu ia no pátio dele, as lojas não tinham grandes lojas, tinha lojas menores, com terreno do lado, e se vendia muita telha de amianto, né? Sim. E era aquela, era 2,44 por 50 e a de 92, né? 93, né? 92, 93. E eram aquelas. Então, por exemplo, tinha loja que a gente chegava lá, você olhava lá, você falava, pô, a pilha da telhinha tá baixa. Chegava lá, pô, fulano, ó, a pilha tá baixa. Ele falava, tá, não, já vi, já. Ó, manda 300 da pequena, 200 da grande e 5 caixas de 500. Um abraço. Pá, Próximo. Olha, parecia, Era como se fosse um atacado. parecia tipo né, o cara que vende cerveja, vai Só num passa lá no mesmo outro. e... Então, a gente, assim, era uma venda absolutamente diferente. Então, lá o cara tinha tempo para errar. Porque ele ia errar, porque não tinha jeito. O que acontecia? O cara, ele olhava lá, ó, manda aí. Eu vendia a porta de madeira, eu ia lá no fundo, contava as portas, o cara falava, manda 10 lisas de direita, 10 esquerdas, e era desse jeito mesmo. Marcava no papelzinho e ia embora. Tirava o pedidinho naqueles talões com cópia e deixava na fábrica. Aí depois apareceu o fax, aí você mandava pelo fax. E as coisas foram indo dessa forma. Mas eram outros tempos e o cara tinha condição de errar.
E errava porque ele não tinha como não errar, gente. Porque se você tivesse um representante que não fosse ético, e isso aconteceu, eu vi muito, né? Não é da época do Fado, mas o que tinha de pedido errado É. de vendedor? E às vezes pedido errado proposital De do vendedor. propósito, na sacanagem, né? O cara mandava. Isso era absolutamente comum. Então, por isso que eu falei, Era muito comum. no começo eu disse, né? Tem representantes que talvez hoje ele teria que se adequar. Tinha um representante, cara, que chegava assim, ó. E isso depois de eu entrar, 2008, isso agora, não faz 40 anos. Ligar e falar assim, Júnior, eu tô com uma carga de piso que eu faturei errado pro fulano de tal, você não quer receber aí? E assim batia recorde de venda. Sim, sim, acontecia. Caraca. Assim, quando você vê que hoje o cara com todas as ferramentas que ele tem para trabalhar aí, tem sistema aí que liga a empresa inteira, né, financeiro com comercial, não sei o quê, o cara ele tem menos margem para errar, né? E o mercado mostrou para ele que ele não pode errar, Pode errar. que ele tem que olhar aqui direitinho. Por isso que, assim, as empresas também onde a gente trabalha, que você é representante, elas têm que olhar para isso, né? Quando vai lançar um produto, porque não adianta nada, cara, eu vender um produto na região do Júnior que não vai agregar nada para ele, só vai agregar despesa, porque vai ficar lá, Vai ficar entendeu? lá e ele não vai te repor isso, vai ficar encalhado, aí ele vai ficar puto, vai querer devolver. Então, E é uma bola de neve. muitas vezes a gente explica isso na empresa, olha, lá não adianta, esse produto não adianta, a gente tem que fazer isso aqui. Então, o que você vai, eu acho, para o representante hoje, nessas mudanças que teve, você tem que ajudar muito o teu cliente. Sem dúvida. Você tem que estar participando junto com ele, ali, como se diz, das dores dele, né, das dúvidas dele, porque senão não adianta nada eu chegar lá, Júnior, me compra isso, me compra aquilo, sem imaginar que ele possa vender. Sim. Então tem coisas que a gente erra, que você vai errar, não adianta. Você vai fazer compra lá e fala, pô, não deu certo. Mas a gente hoje tem que, assim, tentar se especializar mais, prestar mais atenção no que está vendendo, porque às vezes o que é bom aqui em São Paulo não é bom em Minas, que está ali do lado, né? Então você tem que olhar tudo isso trabalhando, cara. Hoje não dá mais para a gente ser distraído, tipo, só aquele representante que, né, não vai lá dar uma olhadinha no estoque do cliente, não vai ver como é que está a gôndola, não vai ver se o produto está bem exposto ou não. E uma outra coisa que eu acho primordial, que até falamos aqui em alguns episódios anteriores, é o relacionamento do representante com os balconistas, com os vendedores, né? Cara, fundamental. É. Eu gosto muito de ir na loja deles, porque o pessoal me liga, já liga direto. Já liga direto. Aí, então é muito bom. É muito bom. E às vezes, pô, provavelmente, cara, a gente não pode ter ambição de agradar todo mundo. Mas o que você pode fazer é tratar todo mundo igual. Exatamente. Né? Tratar todo mundo bem. Não adianta, porque você não pode fugir disso, cara. Porque assim, Fábio e Júnior, na vida eu aprendi uma coisa. Você, não adianta, você vai ter afinidade com mais, talvez com você, mais do que ele com você, mais do que comigo. Isso faz parte. Claro. Mas você tem que tratar ele igual a mim e você, a mesma coisa. Nós temos que nos tratar assim por igual. Todos iguais. Né? E aí, cada um, gosto desse cara, não gosto dele. É diferente. Agora, quando você já, assim, eu gosto desse cara aqui, mas desse aqui eu não gosto. Isso aí não existe dentro Aí de uma você já loja. leva pro cara. pessoal, pô. Não existe dentro de uma loja. Você tem que tratar todos os balconistas, os vendedores, os colaboradores, todos de forma gentil, cara. Eu acho que isso é o relacionamento. Sim. Agora, para isso, cara, é o que eu falei num dado momento aqui. Você precisa gostar de gente, porque isso forçado o tempo todo traz uma infelicidade. E não se sustenta, cara, porque aí vai cair a máscara mais cedo ou mais tarde, não sustenta. Então eu gosto muito das pessoas mesmo, sabe? Não é uma questão assim, eu gosto dos meus clientes, eu falo isso, tenho o maior prazer em visitar. O dia que eu trabalho mais é quando eu fico em casa.
Eu brinco isso lá com a minha mulher, né? Eu falo, É. o dia que eu trabalho mais é Que a Marli põe pra trabalhar, né? eu fico em casa. Por quê? Porque na rua é praticamente sei lá, uma resenha, né? A gente conversa sobre outros assuntos. A gente, na hora que tem que ser sério, evito misturar a amizade, entendeu? Porque Não, eu você também está oferecendo um tá produto, certo. o Júnior sabe, faz muito tempo que eu trabalho com um produto, e os outros também, que não é o primeiro preço do mercado. Então, você trabalhar um produto que ele não é primeiro preço, meu amigo, aí é mais difícil. Mas aí você pode falar da Cristofoletti. Cara, Cara, eu sou cliente, assim, mas tenho um carinho enorme por essa fábrica. Fala deles, Milton. olha, o Júnior, assim, vou dizer a mesma coisa, né? Não é carinho, eu tenho uma paixão pela Cristofoletti. Uma empresa assim, cara, familiar, né? A família, o sobrenome é Cristofoletti, Olha que legal. e é uma família espetacular. Na figura do seu Vanderlei lá, que é o nosso diretor, presidente comercial, ele é o que manda, né? Vamos dizer assim, nessa parte comercial. É uma pessoa espetacular, que ele transmite isso para a equipe, né? Passa isso, passa essa confiança. Então, é uma empresa assim de extrema confiança. E eu muitas vezes eu falo, pô, eu não tenho preço para chegar às vezes nisso aí. Cara, mas pode ter certeza que você vai estar fazendo um ótimo negócio, trabalhando com uma ótima empresa, porque a empresa é assim. E ela nos trata, ô Júlio, como ela trata os clientes, você é testemunha disso, né? Tem muita confiança na empresa e é recíproco, a empresa, muita confiança em você. O que acontece? Esse tratamento cordial, de interesse que tem, eles têm conosco também. A empresa nos legal. trata assim muito bem como representante, uma empresa cumpridora de todos os seus, sabe, é uma empresa maravilhosa. Eu agradeço sempre por ter conseguido, né, assim, do nada, conseguir uma empresa como essa. Foi lá atrás, até mostrando na história, você conhece o Gerson, né? Sim. Eu era preposto do Gerson, lá pelos anos de 92, e depois, quando chegou ali para o final no começo dos anos 2000, e assim, no ano 2000 mesmo, eles nos passaram, eu e mais uns outros representantes que trabalhavam com o Gerson, para trabalhar direto com a Legal. Cristofoletti. E ali, cara, são coisas assim impressionantes, né? Eu sempre vendi um monte de materiais, assim, de todos os tipos, né? Mas sabe quando você. Aí. Foi ali que eu. Teve empresas Deu até aquele clique maiores, do né, Milton? piso, né? De, pô, vou vender piso. Você representou empresas até maiores, assim, Maiores, de opa, nome. não, sem dúvida. Líderes de mercado aí, que são empresas aí fortíssimas no mercado. Eu vendi muito tempo louça sanitária, né? Passei por algumas empresas de louça sanitária, que era um produto que eu gostava de trabalhar também, né? Sempre gostei. Mas assim, eh, já trabalhei em várias empresas, mas eu achei meu lugar na Cristofoletti, cara. Mais um representante que senta aqui e fala com amor da empresa, cara. Você não precisa nem. Meu. Cara, eu não sou, de novo, eu sou cliente. Mas a Cristofoletti, ela trata os clientes como, de fato, parceiros, amigos. Sim. Existe uma relação próxima. Seu Vanderlei nos conhece o que a gente compra, o que a gente não compra, quem é a São Bento, De perto mesmo. Olha. É algo além do que eu tô acostumado a ver dentro do material de construção, assim. Então, para você, eu vou fazer um merchan de graça para Cristofoletti. Opa, Julinho. Você, lojista de material de construção, que procura uma empresa séria, honesta, com produtos excelentes, seja piso, revestimento ou porcelanato. Inclusive, o Dora tá incrível. Tá incrível. Porcelanato Dora tá incrível. Procura aí representante da Cristofoletti na sua região. Tenho certeza que o Rodrigão vai dar atenção, vai dar a moral, o atendimento. O pessoal interno, Bruna, merece A Bruna, espetáculo. a Bruna é uma menção honrosa aqui. Nossa, a Bruna é um anjo que você tem assim para trabalhar, cara. Pensa. Então, assim, olha, eu me sinto muito à vontade para falar da Cristofoletti por isso, Júnior.
não tem palavras assim para você falar, olha, pô, tem isso errado. Cara, toda empresa tem seus problemas, Sem dúvida. mas assim, a honestidade desses caras, a ética deles, eles têm, assim, eh, em termos de tabela, sabe? O senhor Vanderlei sempre colocou para a gente, olha, a gente tem que ter uma política de preços. Nós não podemos prejudicar ninguém. Eu já vi muitos exemplos disso. Assim, aqui não é um lugar para entrar em detalhes, mas é muito legal a gente poder trabalhar numa empresa dessa, cara. Você se sentir bem. Você se sentir bem. E outra coisa, confiança, né? Tipo assim, eu vou vender um produto pro cara, eu falo, meu amigo, aqui, pô, o cara. Porque assim, o Fábio, hoje, na rua, eu acho que é um movimento que está acontecendo muito das empresas olharem e querer vender, não produto, sabe? Vender o valor dele, né? Pô, meu produto tem valor, eu vou cobrar por ele o que ele vale. Sem dúvida. Não adianta eu aqui ir trabalhar no prejuízo. Eu vejo muito isso na Cristofoletti. Eles falam isso pra gente, falam, pô, eles não querem mexer em qualidade. Eles querem ter um produto que, assim, que encante o cliente, né? Que seja bonito, que seja um fascínio, né? Para quem vai colocar um porcelanato. Então a ideia deles é essa. Então, para que o cara vai falar assim, ó, vou fazer um produto para ficar R$ 2 mais barato para eu entrar ali, para eu entrar acolá. Então hoje, graças a Deus, nós temos parceiros que, né, dá uma declaração dessa aí é maravilhoso para mim, cara. Eu sei que você gosta da empresa, mas eu me surpreendi Então, agora. mas eu, Não esperava. além da empresa, eu gosto pra caramba de você. Então, o cara. teu atendimento também conta, pô. Sei disso. Não, mas o carinho, existe um carinho, existe uma história de São Bento, o Júnior, principalmente num momento muito difícil da minha vida de empresário, uma não, a única empresa que estendeu a mão também junto com o Milton foi a Cristofoletti, cara. Então, dentro da São Bento, todas as empresas, elas de piso, revestimento, elas podem entrar, sair. A Cristofoletti, ela tem o lugar dela lá dentro Cativo. Obrigado, ninguém Júnior. mexe. Obrigado. E a gente foi no stand na Revestir da Cristofoletti e tava um espetáculo, viu, bicho? Sim, a Tava um Revestir, show. Fábio, a Revestir foi um sucesso para a empresa. O seu Vanderlei depois nos parabenizou toda a equipe, o Eduardo, que Parabéns foi pro Edu, né? o Edu que fez o showroom, e realmente eles ficaram muito satisfeitos com o retorno da Revestir, porque os clientes que foram lá, como vocês foram, gostaram mesmo do que viram. Tava Né? um show. Então, e a empresa tem esse diferencial. O atendimento do próprio dono é um negócio único lá. Não, e aí, Quase único, né? É. Não vou dizer porque eu não conheço a Revestir toda, né? Alô, Eduardo. Mate conversa aqui aí na Cristofoletti. É isso aí, Edu. Ó, baita gancho agora. Edu, gente. depois dessa, não tem mais jeito. Aí, ó, vamos nessa. Alô, marketing da Cristofoletti aí. Júnior, é impressionante, né? Como num mercado tão assim, eu diria meio que voraz, né? A gente tem assim, da empresas que você olha, que ela olha com esse olhar pro cliente. E isso reflete no pedido, no produto, na venda, porque, como o Edu falou, não é o melhor preço. Não tem. Cobra-se o preço justo. Óbvio. E, Mas cara, a não gente significa que é o vende melhor. muito Cristofoletti. Olha só. Nossa, meu Deus. O cliente olha e gosta, o vendedor gosta de vender porque é um produto confiável. Sim. Então, pra Cristofoletti, pô, eu não tenho nada pra falar. Tenho só coisas boas pra falar, na Mas verdade. assim, Eu agradeço, Júnior. Ô, Júnior, até o Milton vai concordar no que eu vou falar agora. O próprio consumidor final, o próprio cliente, muitas vezes, vê aquele produto mais baratinho, mais simples, já passa uma impressão de que muitas vezes não presta. Então, não necessariamente o mais barato vai vender mais. Não. Porque existe essa geração de valor, essa geração de qualidade. Então, pô, eu também parto do princípio de que não necessariamente você precisa ser o menor preço. Eu até acredito que isso vem mudando, viu? As pessoas começaram a olhar mais para a qualidade do produto e menos para o preço. Sim. Lógico que existe, porque eu acho que isso já está nas pessoas, né? É só colocar nós aqui como consumidor, vai comprar um negócio e falar, meu, não tem desconto. A gente sempre Vai querer o. sempre pede, não dá para fazer alguma coisa aqui. Dificilmente uma pessoa hoje aqui no Brasil vai fazer uma compra e falou, opa, quanto que é?
E não vai dar uma choradinha, né, meu? Sempre porque eu acho que também vem muito do empresário isso aí. O cara fala: "Ah, eu vou colocar lá em cima", porque o cara já vai pedir alguma coisa, então pode ser que tenha alguma coisa a ver com isso. Mas eu vejo que nesse sentido, muita gente está procurando produto de valor. E eu acho que um trabalho, por exemplo, que a gente precisa fazer, que todos nós precisamos, as empresas, junto com os lojistas, é fazer esse trabalho de treinamento. Sim, com É treinar realmente para que o nosso, quando o consumidor chegar lá, ele veja realmente o valor, porque, cara, aí tem coisas que não entram na minha cabeça. O cara vai colocar, por exemplo, um piso baratinho e ele está pagando uma mão de obra, ele está perdendo todo aquele tempo e ele coloca um produto que daqui a pouco ele pode cansar dele, ou então um produto de menor resistência, sendo que talvez se ele fizer uma conta com parcelamento, com vai tudo, ele aumentar um pode. pouquinho. E isso eu acho que depende muito da gente, depende muito de nós, representantes, indústria, os donos de loja, com treinamentos, com condições do cara ter a coragem de oferecer um produto mais caro. Porque muitas vezes eu percebo que falta coragem do cara É, oferecer um produto. e engraçado, Milton, ontem tava na loja e um funcionário nosso, ele tava com orçamento e ia comprar um produto Greza, esses pisos um pouco maiores, né. Tava com orçamento lá e o piso tava, vou dar um valor hipotético, que R$ 60, que era um piso de 85 por 85. E aí ele rodou a loja, ele falou assim: "Pô, mas um porcelanato Dora tá aí tá R$ 49". Era um acetinado. Ele falou, aí ele me chamou e falou: "Júnior, tá certo isso, cara? Pô, então eu vou trocar o piso pelo porcelanato". Olha. E aí ele foi e fez essa troca. E assim, o porcelanato, os pisos Grês estão muito bonitos. Sim. A tecnologia fez com que os modelos, a impressão, Muito. fica realmente muito parecido com o porcelanato. Mas a Cristoforetti e Dora tem produtos Sim. muito bons com preço Que justo. dá para. Que assim, se você for olhar, e vai perder 10 centímetros de placa de piso ali, é um pouco menor, mas vai ter muito mais qualidade e durabilidade na casa O lançamento dessa linha 53 por 53 de porcelanato, ela é visando isso, ou seja, pequenas obras. Ah, O cara tem uma casa pequena, quer colocar um produto de qualidade, ele não quer colocar uma cerâmica, quer colocar um porcelanato, ele tem lá um porcelanato que vai ficar bonitinho para ele, porque o cara vai colocar com mais facilidade, mais fácil para transportar, economia, a mão de obra, o cara não vai falar: "Pô, esse produto é muito grande, eu preciso cobrar mais", vai cobrar o preço para que colocam uma cerâmica. Então, essa é uma aposta da gente no mercado e tem dado certo. é uma boa sacada, porque muitas indústrias estão fazendo o caminho inverso, aumentando as peças. Dando as peças. Muitas tiraram produtos de 60, 60 em linha. E aí a Cristoforetti vem com 53, 53. Exatamente. São assim, hoje, graças a Deus, a gente tem uma linha lá bem completinha, né, Júnior? 53, 60, 60, 75 e 85, né, então dá para trabalhar, Bastante, cara. temos que trabalhar, né, Júnior? E de novo, assim, produto de qualidade. Os produtos Dora, que é uma marca dentro do grupo Cristoforetti, são incríveis. Eu coloco na minha casa Dora. Aí, ó. Bonito, Tranquilamente. sofisticado. É um produto de Não, um outro produto nível, assim. que Muito, você muito bem pode feito. comprar. Eu já tive experiência lá na tua loja de cara que foi comprar lá e comprou, ele era comprador de boutique. Sim, E essa história é muito legal. O cara pegou e eu falei para ele, falei: "Meu, eu já vendi para boutique também, né, Júnior. Quando eu vendia Estado del Arte, que era aqueles importados, porcelanato né, importado. cheguei a vender para boutique. Eu conhecia a boutique que ele fazia compras. Eu falei: "Não, eu conheço lá tudo, mas vou te falar, pode experimentar esse produto aqui que você não vai se arrepender". O cara falou: "Eu olhei, eu gostei muito do produto mesmo, mas a gente, você sabe, a gente está acostumado a fazer um outro tipo de Sim. compra". E ele levou o produto, eu tenho certeza. Eu falei: "Ó, se não gostar, pode vir reclamar aqui". Nunca voltou. Aí, ó. Produto de qualidade, Fábio. Assim,
E aí eu faço um apontamento para as indústrias. O Mate Conversa está aqui para ajudar a disseminar e colaborar para que cada vez mais pessoas conheçam sobre o nosso ramo e sobre as marcas que tem, porque muitas vezes o Fábio, ele está no material de construção, é representante, mas se depende, às vezes ele falar uma marca específica de porcelanato, ele não conhece. Meu ramo é elétrica, então eu nunca tive vivência nesse mundo de piso, porcelanato, revestimento e tudo mais. Então, para mim é tudo muito O novo. dia que você entrar não vai sair mais. Aí, ó. E ele fica, o Fábio fica, poxa, você não arruma uma Eu representação tô de esperando um piso?" convite para entrar, Não, pô. Você não sai mais. É muito bom mesmo. Alô, Cristofoletti. Né? Mas eu vou te falar, viu, Júnior, assim, você falando que nem desse projeto aqui de vocês, eu acho muito interessante, cara, porque assim, eu vejo podcast, assim, eu gosto de ver algumas coisas do nosso setor. Eu não sou muito de comentar sobre isso, mas eu gosto de ver. Porque, cara, por mais que você fale assim, mas o cara tá falando sempre a mesma coisa. Tem sempre alguma coisa, cara, que te toca numa conversa dessas que te ajuda. Sim. Que você vai tirar alguma coisa e vai falar, pô, isso aqui é bom, cara. Sim. Isso aqui é bom, eu vou começar a praticar isso. Porque não tem, assim, nenhum tipo de vergonha você dizer, porra, cara, eu aprendi isso com aquele cara ali. Eu já teve coisa que eu peguei de vendedor para ver o cara fazendo Com certeza. lá na tua loja, eu falei, porra, que legal, vou fazer isso aí também. Isso aqui é legal, é um negócio bacana. Então, eu acho que, por exemplo, isso aqui que vocês estão fazendo é excelente, cara. O nosso setor é excelente. A ideia nossa Quanto mais tiver, melhor. justamente para a gente disseminar, para falar mais sobre material de construção, para que a gente consiga, de alguma maneira, educar o vendedor, o cliente final. A gente precisa de que o material de construção evolua. E o Mate Conversa, ele nasceu também para isso, né, Fábio? A gente quer ser a voz da fábrica, a voz da indústria, de uma forma fácil, de uma forma descomplicada mesmo, para o público que não tem acesso a saber do que se trata a marca Cristofoletti, os produtos, os benefícios, os diferenciais. Mas por que ela não é o primeiro preço? Por que ela tem um preço um pouquinho maior? É gerar valor ao produto da E fábrica. até falar, por exemplo, desse lançamento que o Milton falou, assim, às vezes o produto chega na loja, eu vou, o Milton vende para mim, ele conta essa história, eu compro. E por algum motivo o vendedor não sabe. Então, essa informação de, pô, para ambientes menores, a Cristofoletti fez um produto pensando nessa dor, nessa solução, para esse tipo de cliente. Então, trazer essas informações para o cliente final, para o vendedor, é importante, porque na hora da venda, cara, ele precisa lembrar do que é, do que precisa, para onde foi feito. Então, e o Bate Conversa está aqui para isso. Sim, sim. Graças a Deus, eu tô muito feliz de estar aqui, viu? Ô, Milton. Cara, Milton, Obrigado. o tempo passou rápido demais. Pô, rapaz, olha, realmente, Júnior, Muito obrigado cara, por ter vindo, por ter aceito de última hora esse convite. Gratidão, meu irmão. Né, Fábio? Contou história. E eu tenho certeza de que faltou muito, hein, meu? rapaz, se a gente sentar para conversar, Não, mas tem E que eu- conversar gravando. Mas a pô. conversa melhor é com o microfone desligado, né, Milton? não, é muito boa, né? Mas olha, eu achei que foi muito legal aqui, Júnior, porque, cara, foi um papo assim que fluiu. A gente às vezes não quer, não tem uma pauta, não tem um negócio assim, mas você vai falando o que você sente, né, cara? Sim. Eu acho isso aí fundamental, porque é assim que eu sinto vendas, meu. Você chegar no cliente e você dizer também o que você sente. Com Você fala, certeza. pô, Júnior, caramba, as coisas estão assim, estão assim. Ô, Júnior, eu acho que está errado isso aqui. Ô, Júnior, olha, não precisamos melhorar isso. E eu adoro também, cara, quando o cliente me chama a atenção. Milton, pô, sabe isso aí, cara. Sabe? Então, eu acho que a gente precisa, quando você vem num papo desse, que nem nós estamos aqui, eu como um representante, você como meu cliente, eu acho que serve para muita gente entender que é o seguinte: você pode muito ser muito amigo do teu cliente,
É só você separar na hora de você fazer o seu trabalho, você separar a amizade. Com Você tem Isso que é o ser principal. você tem que ser tão bom quanto é você em qualquer loja. É. Você tem que tratar ele da forma que você trata em qualquer loja. Por quê? Você tem que ser um profissional em todo lugar. Mas se você tiver amigos no lugar onde você vai ser muito melhor, vai ser muito mais prazeroso, né, cara? fica muito mais fácil. Com É certeza. um conselho que eu dou para qualquer representante, amiga. Esse é o caminho e, assim, eu tô bem honrado em poder bater um Ô, papo. Fábio, Não, que isso, pô. é um prazer também, cara. Eu tô Eu, engatinhando ainda. para dizer, eu já te conhecia do vídeo, né? Ah, sim. Porque eu já assisti episódios, né? E eu te conheci do vídeo, mas foi um prazer também. Você é uma pessoa super agradável. Que isso, pô. Eu fico muito feliz em ter um feedback de alguém Obrigado. com a bagagem tão grande. Grande dupla, hein? Grande dupla. Aí, ó, Aqui eu tô sentindo que vai. A gente tá na base, categoria de base. É promissor. É isso aí. Mas- Você que é voltado ao futebol aí, você entende. sim, mas eu acho que vocês já estão assim vamos dizer assim, já passaram da categoria de base, subiram. Ó, Já estão no profissional. Estagião. louco, estamos caminhando. Não, maravilhoso a estrutura de vocês aqui. Achei, tiveram muito, assim, vieram com força, né? Porque não veio para fazer, vou fazer um negócio mais ou menos. O que vocês estão fazendo é muito legal. Profissional. Eu espero que aqui no lugar onde eu estou, sente muitas pessoas aqui que possa trazer bastante conteúdo e bastante coisa legal para fazer o projeto de vocês só crescer. Esse é o caminho, então. Obrigado, Beleza, irmão. Júnior? Eu que agradeço. E esse episódio tem o patrocínio da Delane EPI, especialista em equipamento de proteção desde 1986. A Delane produz calçados de segurança com couro legítimo e solado de borracha, que traz mais resistência, durabilidade e aderência no dia a dia. Os calçados contam ainda com um sistema antiderrapante, com amortecimento de impacto e uma linha vulcanizada e impermeabilizada, com vedação total e uma longa durabilidade, ideal para quem trabalha em ambientes úmidos e pesados. Você, meu amigo lojista de material de construção que quer levar a Delane para sua loja, aponte o seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela, que lá você vai direto para o Instagram falar com o Mauricião da Delane. E para você, profissional do material de construção, da construção civil, que busca qualidade, segurança e durabilidade na sua obra e no seu dia a dia, vai de Delane EPI. E aí, agora também nós temos a Elitec, maravilhosa Elitec. Você aí de casa, hein? Grava esse nome, Elitec. A Elitec também está aqui nos apoiando nesse projeto do Mate Conversa. Então, toda a linha de disjuntor, DR, DPS, contator, relé, toda a parte de barramentos, enfim, chama a Elitec, que na Elitec tem todos esses produtos de altíssima qualidade, 5 anos de garantia e o melhor custo-benefício do mercado, Júnior. É isso aí. Gente, muito obrigado por terem ficado aqui até agora. Curte esse vídeo, manda para o seu amigo. Muito conselho importante para representante comercial. Milton trouxe várias dicas aqui, vários apontamentos que você precisa ficar de olho, né? Uma aula sobre representação comercial, são quase 40 anos de estrada, então aproveite você que é representante aí, que eu sei que tem os colegas representantes que assistem a gente aí, então deleite-se com todo esse conhecimento e essa experiência do episódio de hoje. Muito obrigado e até o próximo episódio do Mate Conversa. Valeu, pessoal!